Capítulo 65, 4, Palavras sem sons. O Rei da Escória, 71 rank, Dantalha, Calendário Imperial. 0304 1506 Polis, Planícies de Bruno. Tirei um cochilo de 3 horas. Como não havia razão para esperar por 1 hora, andei rumo à planície. Neste dia, faz 1 ano desde que eu caí neste mundo. As planícies estavam tomadas pelo cheiro podre vindo da água. Toda aquela umidade fazia parecer que o orvalho estava prestes a se formar, ou que talvez uma tempestade súbita fosse cair. Ignorando todos estes fenômenos naturais, minhas pálpebras sonolentas continuaram piscando vagarosamente sob o ar úmido da planície. A caminhada até a tenda foi agradável. 10 minutos depois de eu ter chegado, a princesa imperial entrou. Nos cumprimentamos. Abaixamos a cabeça ainda mais do que ontem. A partida final havia começado. Comecei jogando com as peças negras, e a Elizabeth jogou por segundo, com as brancas. Prosseguindo a de ontem e a do dia anterior, a partida mais magnífica se desenrolou hoje. Assim como na primeira, nós nos provocamos sem hesitar. Mas, desta vez não caçoamos um do outro. Mesmo que ela avançasse em menos de um instante, minhas peças não estavam correndo perigo, já que minha base continuava segura. Nos locais de risco, como havia perigo para mim, as peças brancas e as negras estavam uniformemente misturadas. Apesar do combate durante os turnos ser tão intenso que fazia a minha cabeça ficar zonza, como não havia contador de tempo, eu conseguia recuperar a minha compostura mental. Uma luta sem limite de tempo é mesmo esplêndida, não é mesmo? Entendo, uma rosa com espinhos pode ser admirada como sendo só uma rosa. Uma chuva caiu ao amanhecer. As gotas que caíram no chão continham o cheiro das nuvens. As pessoas dizem que se alguém quer ser verdadeiramente belo, antes ele precisa ser quebrado e sofrer muito. Os pingos de chuva fizeram questão de se quebrarem e emanarem o seu belo cheiro. Enquanto éramos tomados pelo som das gotas se quebrando e pelo cheiro nauseante que emanava da água da chuva, continuamos a nossa partida de Go. Como nossas roupas eram mais incômodas do que a chuva, tiramos algumas peças. Como meu corpo já estava encharcado de água, agora pelo menos eu estava sendo molhado com mais conforto. Muitas gotas de chuva também caíram no tabuleiro de Go. Os pingos caíam nas peças negras e se espalhavam, e os que caíam sobre as brancas desciam com suavidade pelas curvas das pedras. O tabuleiro formou uma poça d'água. Fossem as pedras negras ou as brancas, todas estavam afundadas ao menos até a metade sob a água. Parecia que as próprias pedras haviam se colocado ali, não que nós mesmos havíamos as colocado lá. A chuva fazia parecer que tudo era uma coincidência, não uma necessidade. Às vezes, eu colocava as peças sem pensar, fazendo parecer que as gotas estavam pensando por mim, e que as próprias pedras estavam calculando tudo em meu lugar. Se alguém observasse bem a jogada, veria que foi um movimento excelente e muito prudente. Contudo, se essa mesma pessoa me perguntasse se fiz aquela jogada excelente de propósito, minha única opção seria balançar a cabeça negando. Para mim, esses movimentos eram decentes. A chuva também caiu sobre a planície. Conforme ela pingava no solo ao nosso redor, ela fazia tudo ficar tranquilo. Para prevenir que as distrações se aproximassem de nós, o som da chuva abafava todos os outros barulhos. Apesar de estar encharcado, eu tinha a impressão que a chuva estava desviando de nós e caindo nas bordas das planícies. Agora eu não pensava mais que os exércitos dos demônios e dos humanos nas laterais da planície eram como ilhas. Na verdade, acreditava que a verdadeira ilha era a tenda em que estávamos. O tabuleiro era outra ilha dentro da primeira. Portanto, nós dois que a cercávamos estávamos tranquilos como o oceano. Antes que eu percebesse, já não estava lutando para vencer, mas sim para não cometer nenhum deslize. Este dia não deve ser maculado por um erro.
Seria algo completamente diferente se eu cometesse um engano por não conseguir perceber uma jogada bem pensada da minha oponente, porém eu absolutamente não perdoaria um erro cometido por preguiça ou falta de seriedade. Fazer isto seria algo vergonhoso e deplorável. Como havia bastante tempo para pensar e especular, a velocidade das minhas jogadas era lenta. A princesa imperial também estava assim. Estávamos letárgicos. Nossos corpos molhados pela chuva estavam pesados. No instante em que a chuva parou de cair do céu, seguramos o fôlego. A água havia saído do tabuleiro. A partida havia sido decidida. 313 turnos. Bulgier. Um ponto de diferença. Vitória das peças negras. Elizabeth, a princesa imperial, murmurou. Acredito que eu me banhei em toda a beleza que poderia ter me banhado em toda a minha vida. De fato, Lorde Demônio, você não poderia morrer aqui comigo. Balancei a cabeça devagar, concordando. Não tenho nada contra, mas precisamos mesmo morrer neste exato instante? Para que viver se todo o brilho da vida será ofuscado depois de hoje? Se for agora, eu posso partir de coração leve. Eu te prometo que o número de coisas divertidas aumentará de hoje em diante. Elizabeth repousou sua mão em seu queixo e começou a pensar profundamente. Entendo. Confiarei em suas palavras, Lorde Demônio, e continuarei vivendo. Mesmo que a vida seja ter esperanças e ter essas mesmas esperanças traídas, realmente acredito que você não decepcionará minhas expectativas, Lorde Demônio. Farei o meu melhor. Não vamos revisar a partida de hoje. Também quero deixar as coisas como estão. Abaixei a minha cabeça. Eu sou Bantalion. Estarei sob seus cuidados. Eu sou Elizabeth. Também estarei sob os céus. A princesa imperial também se curvou, abaixando a cabeça. Nós nos apresentamos no terceiro dia depois de nos conhecermos. Falei. Princesa imperial, no local onde eu residia, nós tiramos de 6 a 7 pontos das peças negras por elas terem o primeiro turno. Se estivéssemos lá, a vitória teria sido sua. Como poderíamos julgar essas partidas com uma regra estrangeira? Por favor, retire suas palavras. Quero aceitar isto assim. Uma derrota é uma derrota. Como eu poderia descartar o meu lar e mentir para mim mesmo, sendo que o meu coração continua lá apesar do meu corpo estar aqui? Para mim, isso é o mesmo que perder para você, princesa imperial. Não é algo que eu possa ser convencido do contrário. Então nós dois perdemos. Nós dois vencemos. Acenamos com a cabeça concordando. Nós observamos o tabuleiro com água empoçada por um longo tempo. Apesar de toda a chuva no céu já ter caído, a água no chão ainda precisava de tempo para fluir. Várias gotas formaram uma pequena correnteza e fluíram gentilmente. Falei. Acredito que possamos conversar agora. Por favor, considere essa uma reunião secreta entre nós, princesa imperial. Por acaso, seria possível confirmar se você não carrega um artefato semelhante a um tocador de memórias? Se isso não for descortês da minha parte, é claro. Sem problemas. Elizabeth se levantou e tirou uma peça de roupa de cada vez. Eu as recebi e procurei nos seus bolsos internos e externos. Não havia nada. Algumas gotas de chuva se grudaram no seu corpo nu, branco como a neve. Devolvi todas as suas roupas. Obrigado. Seria um problema se eu também checasse? Mas é claro que não. Tirei todas as minhas roupas e as entreguei para a princesa imperial. Assim como eu havia feito, Elizabeth checou até os mesmos cantos das minhas vestes. Então ela anuiu e as devolveu. Peço desculpas pela inconveniência. Não se preocupe. Colocamos de volta nossas roupas molhadas. Sentados frente a frente nas cadeiras, finalmente conseguimos abordar o assunto principal. A primeira pessoa a falar foi a princesa. Foi um engano seu ter poupado o Marquês de Rosenberg e tê-lo enviado para mim, Lorde Demônio. Embora pareça que você estava esperando que o Rosenberg e eu entrássemos em um conflito interno por poder militar, ele era velho demais para conseguir isso. Também considero este fato como algo lamentável. Era verdade. Eu pensava que o Marquês de Rosenberg fosse resistir um pouco mais à princesa imperial.
Eu não esperava que ele fosse se tornar um escudo de carne no campo de batalha com tanta obediência. Na história original, ele era um indivíduo que tinha colocado o império em crise, pois quase havia começado uma revolta contra a princesa.